tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu, Cristo. Seja em mim em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua, para que eu seja assim. seja Seja Cristo em em mim. Outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde eu estaria eu se não for teu amor, sem ter tua bondade agir Em meu favor, a tua doce paz transborda o meu viver, para que outros possam ver Cristo. seja em mim em todos os sentidos. Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim Alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser, que que antes antes do teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua, para que eu seja assim. seja Cristo em mim. Para que eu seja assim. Seja assim, Cristo sempre em mim, Cristo sempre em mim. Amém. Feliz quinta-feira. Sim, eu aprendi com o pastor Gilberto. Eu já sabia, eu tinha esquecido que o dia começa ao entardecer. E olha só, você começar o dia na casa do Senhor, pense numa bênção. Você que não pôde vir, Deus sabe por quê. Deus sabe, mas não fique faltando à igreja não, por favor. Deus lhe abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. Esse verso a gente aprende desde criancinha, porque ele é bem pequenininho, mas ele é tão poderoso. Já imaginaram qual é? Se nós vamos falar sobre oração,
E esse verso bem pequenininho que fala sobre oração, 1 Tessalonicenses 5, 17. 3 palavras. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Todos sabem esse verso. Saber é muito bom. É uma virtude. Praticar, aí então é uma atitude, não é? Hoje eu quero falar sobre o hábito de orar. Quais são os hábitos que cada um de nós tem? Todos nós temos hábitos, não estou falando de vícios. Não, vícios leva para a perdição. Estou falando de hábitos. E nós temos diversos hábitos. O que é um hábito? Um hábito é um costume, é um comportamento repetitivo. E por que se repete? Porque temos um objetivo a alcançar. Você vê que o atleta repete o treinamento e ele passa por um certo sofrimento para não negligenciar a repetição, não é? Então, nós precisamos desenvolver o hábito de orar. Por quê? Como é que eu vou orar sem cessar, se eu fico interrompendo essa atitude? É possível? Só é possível. Pergunte para o Enoque, que andou com Deus. Cadê Enoque? Está no céu. E nós vamos para o céu. E nós vamos desenvolver cada vez mais o hábito de orar. Porque a oração é a nossa respiração. É a nossa caminhada de mãos dadas com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com o nosso Pai Celestial. Um hábito pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas nós queremos enfatizar o hábito mais positivo que nós devemos desenvolver, que é o hábito de orar sem parar. É possível? É possível. Nós não podemos viver sem respirar. E precisamos ter a consciência de que, quando paramos de orar, falta-nos força para prosseguir, para alcançar o objetivo, que é a comunhão com o Senhor Jesus. É maior aproximação com Deus. Não podemos negligenciar. É um exemplo de hábito. Deixar de tomar líquido às refeições é um hábito bom ou ruim? Hein? É um hábito bom, porque nós temos um bom objetivo, que é o quê? Ter mais saúde, tá certo? E então, só que para alcançarmos esse objetivo, quando decidimos formar o hábito, nós passamos assim por digamos, certo sofrimento, não é? Porque você abandonar algo que lhe dá prazer, não é assim tão simples, porém, é possível. E nós precisamos abandonar maus hábitos e desenvolver o melhor hábito que nós podemos ter, que é o hábito de estar em constante comunhão com o nosso Deus. Orar em qualquer situação, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer horário, para alcançar o nosso objetivo. Nós precisamos desenvolver esse hábito. E quando esse hábito, quanto mais ele é praticado, mais fortes nós ficamos.
Aí a gente já vai exercendo tranquilamente. Você já orou em que lugares, em que horários? Me disseram que o nosso pastor, Josué, tem o hábito, me disseram, de orar às 3 horas da manhã. Que hora é isso? De madrugada? Às 5. Ele tem o hábito de orar às 5 horas da manhã. Obrigada, porque eu sei que você já orou por mim, pela nossa igreja. Mas já é um hábito, não é, pastor? Já faz falta na sua vida. Outros aqui também têm esse hábito. Jesus tinha esse hábito. Era o remédio de Jesus para a sua insônia. Perdeu o sono, aí ele ia ligar a televisão, ia ligar o celular, Não, ele ia se ligar com Deus. Se liga. De madrugada é maravilhoso. A mente está descansada. Deus quer nos fazer pessoas vencedoras, mais que vencedoras, pessoas fortes, pessoas fiéis a toda a prova. E o hábito de orar nos fortalece para passarmos por qualquer prova. Quando não temos o hábito de orar, desistimos muito fácil da nossa caminhada, basta uma pequena dificuldade. O que está faltando é desenvolver esse fortalecimento da oração. Certo dia, já faz uns anos, eu vim em casa almoçar e depois precisava voltar para o trabalho. E cadê minha chave do carro? Cadê minha chave? E não encontrava. E tinha uma moça que me ajudava a limpar a casa, uma senhora. E aí eu fui e disse para ela: fulana, me ajuda minha chave, eu estou em cima da hora. Aí ela parou e disse assim: a senhora já orou? Eita, doeu. Porque eu ensinava para ela que nós devemos sempre buscar a Deus em oração. Essa senhora, ela nunca leu a Bíblia, ela era analfabeta, muito simples ela, mas muito sábia. Ela sabia mais que eu, que orava todos os dias, que lia a Bíblia todos os dias, que primeiro buscai a Deus em oração. Eu disse: e é mesmo? Que vergonha, né? Aí corri lá para o quarto, orei e ficou tudo resolvido. Eu nunca esqueço dessa pergunta dela. Já orou? Então, quando alguém perto de você apresenta uma dificuldade, ou até vem contar uma fofoca, faça essa pergunta: já orou? Para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, guarde essa pergunta: já orou? O hábito de orar deve ser cultivado a partir de que idade? A partir da infância. A partir da infância. As crianças que vêm aqui à frente cantar, elas devem vir com o espírito de oração. Às vezes elas vêm tão desligadinha, tão animadinha, que aí dá vontade até de ficar dançando aqui na frente. Vamos desenvolver nas crianças o hábito da oração, em todos os momentos. Lembra de Samuel? Samuel tinha quantos anos quando ele foi morar numa casa que não era da sua família? Ele tinha 3 aninhos de idade. Mas a mãe dele ensinou o hábito da oração. Por isso ele pôde ouvir e discernir a voz do Senhor. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não entendemos porque estamos desconectados? Quantas vezes? E aquela criança, é bom nós lembrarmos isso para os nossos filhos. Aquela criança
viveu num ambiente promíscuo, mas ela não se contaminou, porque ela tinha o hábito de conversar com Deus, de se sentir acompanhada por Deus. Ela não estava na presença de seu pai, de sua mãe, de sua família, mas ela sentia a presença de Deus. Vamos desenvolver isso nos nossos filhos. Joel 2:28 tem uma promessa que nos últimos dias nossos filhos profetizarão, pregarão a palavra, porque nós seremos proibidos de pregar o Evangelho. Mas os nossos filhos, nossos juvenis, nossos adolescentes, serão os grandes pregadores. Já é tempo de eles estarem preparados. Eu não digo nem tanto de ficar vindo à frente pregar, mas quando necessário que venham, mas que possam desenvolver o espírito da dependência espiritual, dependência de Deus, para que possam ser fortalecidos e possam superar todas as tentações, todas as provas. O hábito de orar nos leva a construir outros hábitos necessários para o desenvolvimento do nosso caráter. Fidelidade. Que hábito maravilhoso. Muito, né? Fidelidade. Sábado, eu vi um quadro aqui apresentado sobre a fidelidade da igreja em relação a dízimos e ofertas. Me deu vontade de me esconder debaixo do banco. Eu fiquei triste, eu fiquei com vergonha. Por esta causa, eu tenho me colocado de joelhos. E eu peço a você, igreja, você que está em casa, vamos orar mais pela fidelidade da igreja. Quem é fiel a Deus, é fiel à igreja, é fiel ao seu cônjuge, é fiel no seu trabalho. Eu espero e eu acredito, pastor, que o próximo quadro vai ser mais comemorativo, vai ser mais agradável, não é? Porque pouco tempo nos resta. Quando é que nós vamos aprender a ser fiéis? Quando não precisar mais? Eu não sei se hoje é a última vez que essa igreja abriu suas portas, eu não sei. Eu não sei. Você lembra a véspera da pandemia? Você estava tranquilo. Pá, veio a notícia, a partir de amanhã ninguém vai poder sair à rua. E foi uma ordem mundial. Logo, logo. Você que não quer vir à igreja, não precisa vir mais não. Desculpe. Venha agora enquanto pode. Você que está aqui, continue vindo, porque não sabe quantos dias, quantas horas ainda temos. Os últimos acontecimentos serão rápidos. E logo, logo, essa nossa linda igreja estará com as portas cerradas, proibido fazer culto. E aí? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus está às portas, está chegando. O nosso Senhor Jesus ouça os passos de um Deus que se aproxima. Mas para ouvir os passos de Deus, é preciso estar em comunhão com Ele. E a oração e faz nos aproximar dEle, ouvi-lo, entendê-lo, ser fiel a Ele, testemunhar aos outros. E assim nós devemos prosseguir, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Olha, sob quaisquer circunstâncias, precisamos orar. Precisamos orar. Desde que eu ouvi aquela frase de duas palavras da minha ajudante, já orou? Eu comecei a ter mais cuidado com o hábito da oração. Você já orou em algum lugar diferente?
dia 12 de junho, o nosso avião todo ficou em oração. Estávamos sobrevoando o Egito, faltava 1h30 para pousarmos em Israel. Era madrugada e o comandante anunciou: fechado o aeroporto de Tel Aviv. E nós olhamos em volta, tinha um avião caça rodeando o nosso. Gente, ninguém dormiu mais. Todo mundo começou a orar, todos orando. Num momento em que achávamos que ia ter só alegria em pousar em Jerusalém. E foi. Então as coisas mudam de repente. E nós não podemos ser pegos de surpresa, porque senão nós não vamos suportar. E nós vamos desanimar. E o inimigo quer que você desanime. Sob quaisquer circunstâncias, vamos orar. Jesus orava em público, em particular. Ele orava quando estava sorrindo, quando estava chorando, quando estava sofrendo. Nada impedia Jesus de orar. O que é que tem me impedido de orar? Você está agora, nesse momento, em oração. Nós não precisamos orar sempre em grupo, em público. Nós precisamos ter a nossa mente em constante conexão, conversa com Deus. Porque aí nós estaremos sempre seguros de que a nossa mente estará cada vez mais saudável para discernir entre o bem e o mal, entre decisão boa e decisão ruim, quando alguma adversidade nos surpreender, sabe? Estar em constante oração desenvolve a nossa capacidade de fazer boas escolhas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ou, como alguns acham que certos assuntos, não, isso aqui eu não vou levar para Deus, imagina. Todos os assuntos têm que ser levados a Deus. A criança precisa aprender que as preocupações dela devem ser levadas aos pés do Senhor Jesus. Ela pedir intercessão de Jesus. É bom os pais orarem pelos filhos, mas eles têm que aprender a desenvolver por eles mesmos esse crescimento espiritual. Orar. Até eu digo a algumas mães, o filho está saindo para a balada e ela, meu filho, cuidado, eu vou ficar orando por você. Aí eu falei assim para uma senhora que me contou isso. E você pediu para ele orar por você? E ela disse, ele vai para a balada. E ele não pode orar na balada? E ela parou assim, eu disse, ou você é o Deus dele, que é só você que o abençoa, ele não pode lhe abençoar? E ela começou, quando ele ia sair, ela dizia, meu filho, vou ficar orando por você, mas ore por mim, eu preciso tanto de oração. E ele cada vez assustava e mudou o comportamento dele. Seja lá quem for, vamos orar uns pelos outros. O verdadeiro intercessor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente com oração constante, nós podemos ter vitórias constantes sobre todas as dificuldades. Todas. João 15:5, última parte, diz, sem mim, nada podeis fazer. Veja bem, sem Deus, nada. Há momentos em que a gente fala assim para Deus, dá licença, eu resolvo. Aí a gente vai ficar mal resolvido mesmo, porque a gente não resolve nada. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. No século XVIII, mais ou menos 1780 a 1790,
a filosofia se juntou com o iluminismo da França e tomou muita força. Por quê? Porque trouxe novas ideias sobre o comportamento do ser humano para se tornar um vencedor. E aí, então, os hábitos normais das pessoas no geral, que era dependência de Deus, começaram a diminuir. E foi ensinado o que você ainda hoje escuta. Você pode. Eu me lembro, quando eu estava lecionando, quando começou muito forte isso nas escolas, pela década de 70, nós, os professores, fomos orientados a falar para os alunos: você pode, vai que você consegue, você pode. Eu vejo muitos pais, muitos professores ainda incentivando seus filhos a desenvolverem uma autossuficiência. Você pode. Isso foi uma estratégia do inimigo para desenvolver o Deus interno e abandonar o Deus verdadeiro. Então, do século XVIII para cá, tem tomado força isso. E tem entrado no nosso meio de maneira muito sutil. Muito sutil. Quando alguém vem nos procurar pedindo ajuda, o que é que nós devemos perguntar? Igual aquela senhora: já orou? Em vez de dizer logo: você pode. Sem mim, nada. Eu não posso nada. Ah, porque é autoestima, porque isso, porque aquilo. É a estima de Deus. Tudo vem dele. Você começar a querer desenvolver um Deus dentro de você, sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que você não é nada. E você começa a desacreditar em você. Aí você chega à seguinte conclusão: eu não mereço nem viver, eu quero é morrer. Mas quando você desenvolve uma dependência de Deus, você cada vez mais quer conversar com Ele, quer planejar um encontro com Ele. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar com Deus é orar todo o tempo, todos os dias. Então, esse pensamento filosófico chamado positivismo, você tem que pensar positivo. Ele tem se instalado na sociedade, tem entrado na igreja. Você já ouviu falar em Augusto? Alguns falam Augusto Comte, mas o nome dele mesmo em francês é Auguste Comte. Foi ele que criou a sociologia e ele, então, desenvolveu um pensamento que você vai lembrar. Onde é que você vai ver esse pensamento? Ele desenvolveu a seguinte frase: ordem e progresso. A partir do período republicano, começaram as escolas a incentivar os alunos a acreditarem nessa teoria, nessa filosofia do positivismo, onde dizia assim: você não precisa de um ser que você não conhece para poder progredir. Não. Isso é um materialismo, é um evolucionismo disfarçado, que começou e está até hoje. As coisas acontecem naturalmente. Deixa a coisa acontecer. E aí vai se desenvolver, aí vai progredir. Então, foi chamada a ordem da natureza. A ordem da natureza. Se eu sinto
que eu não sou mais a Creonete, eu sou outra pessoa, então deixa acontecer, deixa progredir. Você sabe onde eu quero chegar, eu não quero esmiuçar esse pensamento. Você sabe, a pessoa sente, eu sou isso. Não, não é assim. E daí então tem crescido isso e eu me preocupo com o último ataque que está tendo agora, que é disfarçado também. Na Revolução Francesa foi muito enfatizado o humanismo, o valor do ser humano, abraça o outro, acolhe o outro, e tá. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque quando Jesus disse, vinde a mim, todos, ele não disse, traga a mim tudo. Ele disse, vinde a mim todos. Ele está chamando e acolhendo as pessoas, não o pecado da pessoa. Está havendo aí um disfarce de que podemos abraçar, juntar os pecados. É amizade, é festa, é diversão. Muito cuidado. Existem dois caminhos ainda. Existem dois caminhos ainda. Não vamos nos iludir com propostas sociais, humanistas, que nos enganam, que nos levam a abandonar a comunhão com Deus, o hábito de orar sem cessar. Deus existe, é Ele quem comanda. A ordem do mundo está sob a orientação dEle. E essas pessoas que eliminam a Bíblia, que falam contra a teologia, porque desde o século XVIII, a teologia foi substituída pela filosofia, na sua grande parte. E aí, então, o modismo de autossuficiência tem crescido. Precisamos ter muito cuidado com o desenvolvimento da autossuficiência que muitas vezes nós levamos para nossos filhos, nossa família, nossa criança. Você tem necessidade de ficar postando? Às vezes eu vejo dentro da igreja a pessoa fazendo selfie para postar. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de desenvolver sua autossuficiência. Eu vou postar, vou mandar para não sei quem e vou receber de volta um elogio. Gente, isso é uma carência muito pobre. Nós só temos carência de Deus, de depender dEle, não depender do elogio, da valorização de outro ser humano. Não é o ser humano que é Deus. Deus é quem nos dá tudo e sem Ele nada podemos fazer. Quanto mais nós reconhecemos que somos dependentes dEle, mais o buscamos. Quanto mais o buscamos, mais fortes seremos. A batalha continua. Você poderá ser surpreendido de repente, com qualquer ataque. Seja forte. Esteja cada vez mais próximo. Não deixe que o eu venha na frente. Que o valor que o outro lhe dá seja mais importante. Não, não. O mais importante é o valor que Deus me dá. E eu só conheço o valor que Deus me dá quando eu estudo a Bíblia. Quando eu conheço as vitórias que o povo de Deus tem alcançado. Aí eu acredito. Agora, se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou saber quantas vitórias Deus já deu ao seu povo? Você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, e nós precisamos estar informados desse histórico. Como é que Deus tem dado vitória ao seu povo? Nós precisamos de vitória todos os dias. Por isso nós precisamos de depender de Deus todos os dias. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu acredito
que Ele não abandona e que Ele me ama todo o tempo. O Espírito Santo está aqui para nos orientar, nos guiar, porque nem orar nós sabemos, mas o Espírito Santo nos auxilia. Enquanto há tempo, vamos orar sem cessar, vamos desenvolver a nossa fidelidade, vamos desenvolver a nossa gratidão e vamos estar dispostos, disponíveis a obedecê-lo. Sabe, às vezes a gente tem vergonha até de orar, por exemplo, numa lanchonete, não é? Às vezes vamos a uma lanchonete e tal, e aí recebemos ali o nosso sanduíche e tem que orar, né? Porque nós sabemos que temos que orar. Aí disfarça assim, como se estivesse coçando a cabeça. Eu já fiz isso, até que um dia eu entrei numa lanchonete lá nos Estados Unidos e peguei o sanduíche e vi que tinha um militar fardado que também pegou o sanduíche dele. Aí ele sentou à mesa, colocou o sanduíche e fez assim, ó, e orou. Gente, que vergonha que eu passei. Por que eu não faço isso? Por que eu não ensino meus filhos a fazerem isso? Eu fico disfarçando de oração. E aí comecei a prestar atenção. Como que um ato simples pode denunciar uma infidelidade minha, não é? Ontem, eu estava lá no hospital adventista, no corredor. Quando eu saí do ambulatório, eu fui ao corredor, aí o Espírito Santo me colocou na mente, orar pelo NIEC, que eu prometi que eu ia ficar orando, orar pelo NIEC. E aí, então, na hora, eu disse, sim, mas eu vou orar onde? Eu estava no corredor. Eu falei, é aqui mesmo. Aí encostei minha cabeça na parede e orei. Quando eu abri os olhos, tinha uma pessoa em pé do meu lado, achando que eu estava passando mal. E adivinha, aquela pessoa, eu estava precisando falar com ela. Eu ia ter que subir e ir lá na enfermagem, departamento de enfermagem, para encontrar com ela. E ela aparece ali na minha frente. Aí ela disse, oi, Cronete, tudo bem? Eu disse, eu preciso falar com você, tudo ótimo. Eu estava orando pelo doutor Niek. Eu tenho que orar também, ela falou. Quase que eu digo, então encosta a cabeça aqui e ora também. Não é? Olha, o doutor Niek está já na UTI recuperando, todos estão sabendo, né? Ele está mandando informação. Graças a Deus. Então, gente, qualquer dia, qualquer lugar, qualquer hora. Eu conheci uma jovem, quando eu era preceptora, que ela dizia que nunca orava sem roupa. Isso é um desrespeito. Ela era assim um pouco, como é que a gente chama? Fanática, né? Não, imagina, eu sem roupa. Aí eu disse, quer dizer que se você estiver tomando banho e começar a passar mal, você diz, Senhor, espera que eu vou me enxugar, que eu vou me vestir. Muito cuidado, que às vezes são tradições que nos afetam, não é? Em qualquer lugar. E eu vou concluir. Contando uma pequena história, mas ler aqui um pensamento do Espírito de Profecia que diz assim: as orações que você faz na solidão, no cansaço, é a oração de hoje à noite, e na provação, Deus responde, nem sempre de acordo com suas expectativas, mas sempre para o seu bem. Então, uma jovem lá em Fortaleza me contou a história dela e pediu para que eu sempre testemunhasse isso que aconteceu.
foi para os Estados Unidos, o pai, a mãe e 3 filhos. Adolescentes, um jovem mais adulto. Só que eles foram trabalhar para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Quando ela me contou isso, eles já tinham voltado. Mas ela começou a se encantar com os divertimentos lá, nos Estados Unidos, com as amizades, com a facilidade de ganhar dinheiro. E ela começou a sair para as baladas, não queria mais ir muito à igreja. Eu conheço o pai, a mãe, os irmãos dela. Sabe aquele pai amoroso? Ele é de poucas palavras. Mas quando ela saía, ele dizia isso. Minha filha, eu vou ficar orando por você e vou ficar lhe esperando. Era isso que ele dizia. E ela disse que, uma certa madrugada, ela chegou de ponta de pé, para não acordar o pai, e viu que, olhou lá para o quarto dele, estava a porta meio aberta. Ele estava cansado, era madrugada, ele ia ter que acordar cedo para trabalhar. Aí, quando ela olhou, o que era que o pai estava fazendo? Hein? Ele estava ajoelhado, eu não sei quanto tempo ele estava orando. Ela disse que ele já estava assim meio sonolento. Ela disse que o coração dela disparou. Não era a mãe, não, que geralmente a mãe fica mais em oração. Era o pai. E aquilo deu um choque no coração dela. E ela disse, nunca mais eu vou fazer meu pai sofrer. E a partir dali, ela nunca mais foi para a balada. Não foi um sermão, não foi um discurso, mas foi um testemunho de um pai ajoelhado, orando, cansado, na solidão, persistente na oração. Vamos persistir na oração. Vamos continuar, ainda que a gente ore até dormir, às vezes a gente está lendo a Bíblia e dorme por cima da Bíblia. Não desista, não persista, só persista, insista. E eu desejo que na sua casa possa ser visto quadros, imagens, pelas pessoas que moram com você, de que você ora sem cessar, de que você tem o hábito de orar e que a oração tem poder. Você aceita esse desafio? Que eu quero orar com você para que Deus nos fortaleça para desenvolvermos esse hábito em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Porque nós poderemos ser impedidos de vir à igreja. Nós poderemos ser impedidos de vir à frente, falar em público, mas nunca, ninguém jamais poderá lhe impedir de falar com Deus. Alguém pode? Nunca, ninguém. E a oração silenciosa, permanente, ela tem um enorme poder. Orai sem cessar. Você está sabendo disso, não é? Agora já sabia, vai estar sabendo mais. Não basta saber. Por isso nós vamos agora ficar em pé para orarmos, mas eu quero ler João 13, 17. João 13, 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não basta saber, porque até Satanás sabe dessas coisas. Nós precisamos praticar, exercitar, em casa, na igreja, quando chegamos, sentamos, ficamos em oração, em qualquer ambiente. Que nós possamos saber mais, lendo a Bíblia, e praticar mais, orando
mas confiando mais no Senhor. Vamos orar? Querido Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia, nós colocamos nesse momento o nosso coração de joelhos diante de Ti. Aceita-nos, Senhor. Somos fracos, somos falhos quando não estamos contigo. Mas agora temos mais consciência de que contigo tudo podemos. Sem Ti nada podemos. Nós não somos poderosos por nós mesmos. Nós precisamos de constante comunhão contigo, para que possamos ter forças para tomarmos boas decisões, para aumentarmos a nossa fidelidade, pois pouco tempo nos resta. Ó Deus, perdoa-nos, salva-nos, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos pastores e sua família. Possamos voltar para casa agora com o rosto brilhante de esperança, de que ainda há solução para essa nossa infidelidade, pois Tu mesmo disseste que curas a nossa infidelidade. Cura, Senhor, porque a infidelidade é uma doença e nós precisamos de cura. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque até aqui Tu tens nos ajudado, que possamos crer, que nós possamos testemunhar e que nós possamos cada vez mais e mais acreditar que todas as histórias de vitória que estão registradas na Sua Santa Palavra são histórias que ali estão para nos dar esperança, para nos animarem e que nós não permitamos que a tristeza, que o desânimo habite em nosso coração. Nosso coração pertence a Ti, Senhor. Toma, guarda, protege e nos motiva a orarmos sem cessar, a termos o hábito de orar. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém.